Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Evolution Cast. Sou o César Urniani e já vou começar agradecendo, a interação de vocês aqui no nosso podcast, porque vocês acabam nos ajudando, a falar sobre o mercado, levar para vocês as informações que mais os interessam, Porque quem faz aqui o Evolution Cast são vocês aqui, tá ok? Com a interação de vocês. E dentro dessa interação, vocês pediram uma pessoa do mercado que falasse mais sobre o segmento de luxo. Aí o Junqueira, que está aqui, o meu amigo, falou assim, não, pera aí que eu tenho o cara certo para isso. Então, o Junqueira vai falar com vocês e já vai apresentar aí essa lenda que está aqui com a gente. Manda bala, Junqueira! Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos novamente. Eu fui buscar, aliás, encontrei com ele em alguns eventos, mas eu fui buscar uma caixinha do passado, porque é uma pessoa, assim, querida, que eu conheci quando eu estava na Mercedes ainda, lá desde 2001. Faz tempo, hein? Faz tempo que eu estou nessa estrada. Verdade. E ele mais ainda. E uma carreira de sucesso, muito sucesso. Carlos Garcia está aqui com a gente, foi presidente da Mercedes-Benz, teve uma carreira, assim, astronômica. Sim. Carlos, seja bem-vindo ao nosso Evolution Cast. Obrigado, Junqueira. Obrigado, César. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre o mercado, um pouquinho de mim. Sim, é isso mesmo. Vamos ser surpreendidos. Aliás, você tem uma frase, de que você já tem contato com as estrelas, de três pontas desde que nasceu. Como é que é isso? Basicamente. Eu entrei na Mercedes em 1988, ou seja, 36 anos, eu fiquei dentro do grupo, mas meu pai trabalhou antes, 20 anos lá. Então, meu pai se aposentou em 1984 e eu entrei em 1988, ou seja, nós ficamos 4 anos, a família ficou 4 anos fora da Mercedes. Mas desde pequeno eu já pegava os meus brinquedos lá com ele, Eu ia visitar a empresa, então sempre foi algo que eu, de um jeito ou de outro, almejei e tive lá perto. A família Garcia tinha uma cadeira cativa lá dentro. Tinha, de um jeito ou de outro, Eu acabei subindo outras cadeiras, Diferente um pouco do meu pai, mas... Mas era sobre isso que eu queria falar, sabe? Porque isso me trouxe aí uma memória afetiva. Meu pai trabalhou quase 30 anos na Volkswagen. E só que ele trabalhava, na usinagem da engrenagem da ré da Kombi. Específico. E era meu pai, cara. Meu pai trabalhava na montadora. E depois eu me vi, em 1989, com 21 anos, entrando para ser piloto de testes na Auto Latina. Quer dizer, além de eu querer seguir o caminho do meu pai, eu percebi o quanto ele estava orgulhoso por eu estar dentro da indústria automotiva, mas num degrau ainda um pouco acima daquele até onde ele conseguiu chegar. Como é essa relação do seu pai? Imagina o pai vendo o filho virar presidente da Mercedes, cara. Deve ser uma coisa impressionante, dar isso pro pai. Tô vendo que seus olhos já encheram de lágrima. Peguei num ponto pesado, desculpa. Não, de forma nenhuma. Eu acho que esse é um aspecto que a gente acaba, como eu falei, desde pequeno, a indústria automobilística, principalmente aqui no ABC, sempre foi um lugar almejado para que as pessoas fossem trabalhar. Meu pai veio do interior, depois que se casou com a minha mãe, e trabalhou numa tecelagem e aí conseguiu uma atividade, conseguiu entrar dentro da Mercedes-Benz. E esse era um tema porque basicamente você não tinha mão de obra especializada. Sim. Tudo você tinha que treinar. Então todo esse pessoal que veio para a indústria automobilística é um pessoal oriundo da agricultura, que migrou para São Paulo, que depois teve que ser feito uma série de adaptações. Seu pai trabalhou na caixa, na usinagem de engrenagem. Meu pai trabalhou na usinagem de motores. Olha aí. Então, e eu também fiz. Eu comecei também da mesma forma. Eu queria ter feito o Senai na Mercedes, porque a Mercedes tem uma escola Senai dentro da empresa, assim como a Volkswagen, outras empresas aqui do ABC. E meu pai acabou perdendo a inscrição. Por N motivos, eu falei, bom, é isso que eu quero, é isso que eu vou buscar. Eu fui fazer Senai no Ipiranga, que é uma escola também conhecida na automobilística, e acabei me embrenhando por aí. Fui fazer projetos de máquina, fui trabalhar na linha de produção, eu trabalhei na linha de produção na usinagem
de brocas de uma empresa chamada Christensen Roder, que ficava ali na Gentil de Moura com a Nazaré. Então, eu ficava na parte de usinagem. Então, para mim, usinagem, eu trabalhei, sou torneiro mecânico formado, fiz projeto de máquinas e aí acabei entrando na FEI. E quando eu entrei na FEI, foi algo até, eu não digo engraçado, porque acho que isso é um pouco da determinação que cada um tem. No dia que eu vi meu nome no jornal, eu entrei no DP, antigo DP, Departamento Pessoal, pedi a conta, liguei para minha mãe, falou assim, olha, entrei na faculdade e vou fazer. E do lado dela, qual não foi a surpresa? Falou assim, ok, mas como é que nós vamos pagar, né, essa faculdade? Como é que vai funcionar tudo isso? Eu falei assim, esse é outro problema. O primeiro já foi vencido. Um problema de cada vez. Né? E por conta de ter feito o Senai, acabei arrumando uma posição de freelancer dentro da própria faculdade. Eu trabalhava no Centro de Pesquisa Mecânico. Então, a Prefeitura de São Bernardo também me apoiou com bolsa escolar, crédito educativo. Legal. No fim, com todos os instrumentos disponíveis na época, eu era remunerado para estudar. Virou o contrário. Então, em vez de eu ter que buscar um jeito de me financiar, na realidade me financiaram para que eu pudesse me desenvolver. E aí, em uma fila da loteria, eu encontrei um ex-professor meu do colégio que trabalhava na Mercedes-Benz e nós nos encontramos na fila e começamos a falar. Ele falou, olha, o que você está fazendo? Eu falei, estou fazendo engenharia. Estou precisando de um estagiário lá para trabalhar comigo na área de treinamento. Você não quer se candidatar? E eu já me conhecia do colegial. Eu falei, pois não. Peguei o currículo, já dei na mão dele. Na fila? Na fila. Né? Então, foi assim. Isso foi num dia. No dia seguinte, eu fui fazer entrevista. No outro dia, eu fui fazer exame médico. E entrei no dia 28 de abril de 1988. E um mês e meio depois, eu já estava efetivado como analista. Então, eu fiquei um mês e pouquinho como estagiário dentro da empresa e entrei pela área de treinamento, pela área de recursos humanos, né? Naquela época, recursos humanos. Por quê? Porque eu sempre tive uma formação muito técnica, mas eu queria ir para a área comercial. E para mim foi o passo, vamos dizer, ideal, entrar na área de recursos humanos, entender pessoas, desenvolver pessoas, porque em algum momento, em alguma etapa da sua carreira, você tem que também administrar outras pessoas. E isso foi de muita valia para mim no começo, porque daí eu consegui juntar minha parte técnica com a parte comercial, com a parte humana, para objetivamente ir para a área comercial. E foi quando deu o salto mesmo. Eu tive a oportunidade de lançar o Sprinter aqui no mercado brasileiro em 1997. Meu Deus, é um filho seu o Sprinter? É o mais velho. Olha, poucas pessoas sabem, mas o Sprinter, me conta um pouco essa história do Sprinter. O Sprinter, inclusive, você lembra o Felipe Schima, né? Nosso colega, o embaixador permanente da Oktoberfest, que estava por aqui, encontrei com ele também na semana passada. Ele montou um projeto e queria algumas pessoas que não tivessem ainda estado da área comercial. Então, era um mix entre novos e pessoas que já tinham um pouco de know-how da parte de processo, mas para introduzir um mercado novo, que a gente chamou de mercado de large vans. Isso começou, na verdade, em 94, 3 anos antes da Sprinter, combinou com a Sprinter, que foi a MB 180. Então, a MB 180, que era produzida na fábrica de Vitória, nós fizemos todo um projeto, introduzimos no mercado brasileiro para brigar naquele momento com as asiáticas, né? Que é a Besta, a Asa Top, que basicamente era. E a Mercedes foi a primeira que acreditou nesse segmento, né? E para mim também foi uma maravilha, porque ninguém dentro da empresa conhecia esse segmento, então eu tive a oportunidade de ir para um lugar onde todos foram aprender juntos, né? O que se esperava desse mercado. E foi um sucesso, né? E o produto foi um sucesso. Exatamente. Hoje tem mais de 200 mil circulando pela rua. Tive o prazer de ser um dos precursores, estar no início do projeto. Em 2014, de ser o número 1, ser o Managing Director dessa divisão, responsável aqui pelo mercado brasileiro. Então, praticamente depois de 20 anos, na área onde eu comecei como analista, eu virei o responsável por toda essa área. E na minha volta, quando eu estava lá no Oriente Médio, na minha volta em 2022, de assumir a presidência, sendo CEO e presidente da Mercedes-Benz Cars and Vans. E não só com a parte de veículos comerciais, mas também com a parte de automóveis, que em vários momentos eu também tive contato anteriormente. Em 1998, o lançamento do Classe A aqui no mercado brasileiro. Lembro bem. Ou seja,
Fui para o Smart na Alemanha, andei um pouquinho. Você tem essa experiência fora do país, na Europa, né? Lá você atuou como? Eu fui, depois do lançamento do Classe A aqui no mercado brasileiro, que era produzido em Juiz de Fora, me chamaram para fazer, para passar um período na Europa. Então, eu fui para trabalhar com o Smart, na época, lá na sede, em Birmingham. Então, morei lá 3 anos, né, com a minha família e era responsável pelo que eles chamam de América Latina da Europa. Portugal, Espanha, Itália e Grécia. Tá. Então, esses eram os mercados que eu era o gerente de mercado. Então, eu era a interface, o polo de contato dos mercados com o headquarter. Então, naquela época foi também uma expansão de portfólio do Smart, foi o lançamento do Roadster, Roadster Coupe, 4x4 e uma série de outros veículos, Crossblade, ou seja, tive a oportunidade de atuar dentro desse segmento e tinha alguns projetos para o mercado brasileiro e por isso que eu fui para lá, né, ver exatamente como que nós poderíamos tentar trazer esses projetos para o Brasil. E em 2003, lancei o Smart no México, e aí fizemos um rearranjo, então eu comecei a cuidar de Brasil, México, Portugal e Espanha. Itália e Grécia, porque a Itália é um mercado fortíssimo para o Smart, era o maior mercado do mundo para o Smart. Verdade. Vendia mais de 34, 35 mil unidades por ano. Impressionante. Vocês têm noção, né, do repertório, né? A gente puxou aqui, né, para que as pessoas que já te conhecem, enfim, relembrassem, e os que por acaso não conhecem, tenham essa noção do repertório, por toda a sua trajetória, por onde você passou e como é robusto, né, Junqueira? Tudo que o Garcia, ou o Carlos, ele falou, pode me chamar de Carlos, pode me chamar de Garcia, um sujeito super generoso que aceitou estar aqui com a gente e tudo tal, né? E quer fazer uma pergunta, Junqueira? Não, eu só quero complementar aqui, são coisas que a gente vê no dia a dia, a Sprinter, o Smart também depois, né, que veio, eu já peguei essa época depois, e a gente está aqui com quem trouxe tudo isso, né, com quem viu nascer essa obra, e que eu acho que foi muito feliz. A Sprinter até hoje, né, é um sucesso dentro do mercado dela. Como o César colocou, é meu filho mais velho. O seu filho mais velho, e olha, ele passou em todas as faculdades, né? Também. Então, eu acho que ela é muito testada, né? Eu imagino o mercado, quando vocês olhavam para vinham as asiáticas e tudo mais, e ter que colocar um produto Mercedes com tanto nome e que não pode errar, né? Eu imagino que todas as vezes, eu estive na Mercedes por 17 anos no lado comercial, como dealer, mas a gente via o quanto era importante qualquer produto ou qualquer ação que a gente tinha perante o mercado. Não podia errar, né? Isso é desde a Fórmula 1, é esperado que ela faça sempre o melhor, né? E aí eu vejo o trabalho que você deve ter tido naquela época para poder lançar um produto como a Sprinter para um mercado tão concorrido. E depois também já linkando com o Smart, né? Porque um carrinho daquele tamanho que a gente só tinha carros grandes aqui, e a gente foi entender dentro da concessionária como é que seria para vender o perfil daquele cliente e tudo mais. Porque não era só um carro bonitinho e engraçado. É um carro de alta performance, um carro de muita segurança, né? Sim, é um conceito de mobilidade. Que se fala tanto hoje, né? Mobilidade elétrica, mas o Smart, desde a sua concepção, era exatamente isso. Eu tive 3, para falar a verdade. Eu gosto muito daquele carro. Ou seja, cabe em qualquer canto, anda muito rápido, né? Racional, era econômico. Então, era espaçoso, né, para andar sozinho, porque a gente, na maior parte das vezes, anda sozinho dentro do carro com mais uma pessoa. Então, ele aguentava muito bem o tranco. Sabe qual é a pergunta? Aproveitando toda essa vasta experiência que você tem, né, de outros países e Brasil, quando a gente fala de segmento de luxo, por todos esses países onde você trabalhou nessa área comercial, logo tendo, né, uma visão muito calibrada sobre perfil de consumidor. Quem compra carro de luxo? O sujeito é igual em qualquer lugar do planeta? Ou o brasileiro que compra o carro de luxo é diferente do português, que é diferente do italiano, que é diferente? Não, basicamente, acho que em termos de desejo, de anseio, a gente pode considerar que estão todos eles dentro de o mesmo grupo. Óbvio que esse grupo é um pouco maior em outros países do que no nosso. Né? O nosso Por uma mercado... questão de renda. Exatamente isso. Basicamente, a coisa se refere à renda. Então, quando você olha para outros mercados,
eu acho que não só da Mercedes, mas dentro do segmento prêmio como um todo, algumas pessoas sempre colocam aqui no Brasil, é um segmento, né, você trabalhou dentro do concessionário, extremamente estável. Estável, mas pequeno. Né? Quando você olha entre 50 e 55 mil unidades, que é a média efetivamente de veículos comercializados durante o ano. Quando você põe 55 mil contra 2 milhões, contra 2 milhões e meio, contra 3, então é uma fatia bem menor. O que acontece nos outros países é que essa fatia é um pouco maior. Então, no fim, você acaba tendo mais diversidade. O que muda um pouco é a parte do portfólio, que depende um pouco da entrada. Que tipo de veículo a gente vai oferecer. Né? Que nem aqui no mercado brasileiro, a gente basicamente já tinha tomado a decisão anteriormente de o Classe B não mais ofertar no mercado brasileiro. Então, o Classe A Sedã, ele entrou por um determinado período e também depois não foi ofertado. Hoje, acho que dentro das empresas que estão dentro do mercado, a Mercedes, a BMW pode ter também algum veículo dentro dessa linha. Hatch, por exemplo, é um segmento muito pequeno, é um nicho, mas que você ainda oferece esse produto, que é um veículo de entrada dentro do segmento. Né? Sabe uma coisa que eu queria perguntar? Durante muito tempo se falou, acho que hoje se fala menos, né? Você vai na Alemanha, o táxi é uma Mercedes. Isso foi mais uma estratégia da Alemanha, no sentido de, quando você chega aqui, né, nosso padrão é esse, ou foi mais uma estratégia da Mercedes? Isso era algo que a Mercedes queria, não queria? Como é que você vê essa... Porque, nossa, né, durante muito tempo, não, você chega na Alemanha, você tem uma ideia de como é bom o negócio lá, o táxi já é um Mercedes-Benz. Aí eu acho que isso é bom para os atributos da marca. Né? No seguinte aspecto, o taxista sempre vai buscar veículo que seja durável, né? Que tenha segurança, porque ele está o dia todo rodando. Dele, né? Então, de uma forma ou de outra, o driver para ele, o objetivo que ele comprou o veículo, não é mostrar o luxo, mas é o veículo que dá para ele o melhor retorno financeiro. Exato. E, óbvio, para a Mercedes também como marca e para outras montadoras que atuam dentro do segmento, acaba mostrando como que é o veículo, porque o veículo não é só a aplicação dele, a qualidade, a durabilidade. Então, vem uma série de atributos que estão atrelados à marca, mas também que estão atrelados àquela atividade. Também temos que colocar em consideração que toda a infraestrutura disponível na Alemanha é bem diferente da nossa. Sim. Que quando você olha as condições de estradas aqui, as ruas, o veículo tem que ter resistência, mas não para rodar muito tempo. Ele tem que ter resistência para suportar, né, as condições que a gente tem aqui. Sim. Aproveitando, né, que eu falei sobre isso, e a gente está falando de mercado de luxo, nós estamos vendo... E aí a pergunta é o quanto você acha que isso é a realidade ou não. Quando a gente fala do taxista, e você foi muito, né, a sua abordagem foi muito legal, lá na Alemanha, as estradas da Alemanha, você acha que quando o carro de luxo ele começa a ser acessado por pessoas que fazem bagunça com o carro, disputam racha com o carro... Tô falando, aí você é mais objetivo. Tem um monte de funkeiro, um monte de influencer. Eu não tenho, pelo amor de Deus, longe de mim achar que essas pessoas não podem ter acesso. Elas podem ter acesso, mas o uso que ela faz desse carro. E nós estamos vendo a Porsche sofrendo com isso, né? Das pessoas pegarem o seu carro e a gente já vê uma certa restrição por parte da Ferrari nesse sentido. O quanto quem usa o carro, ele vai, obviamente... deixar o carro desejável a um determinado público consumidor ou não? Porque nós estamos vivendo esse dilema hoje. Eu acho que algumas OEMs sempre passam por esse dilema. O dilema está basicamente em encontrar o mix entre volume e demanda. Como que você põe? Porque a partir do momento que você começa a subir muito o seu volume, como eu falei que é um mercado de 50, 55 mil unidades, óbvio, você tem sempre pessoas novas que vão acessar a esse mercado, os entrantes e tudo isso, mas você tem que
preparar um pouco mais, no meu ponto de vista, né, para que você também não tenha nenhum problema com a sua marca, né, com relação à exposição. Eu acho que a Ferrari adotou uma postura, ela define, e não é só no caso do Brasil, tem outros artistas famosos no mundo inteiro que também não têm acesso, então para você comprar um veículo você tem que ter acesso a outro. Tem uma série de parâmetros e padrões que você tem que respeitar. Para mim é igual. Eu acho que a marca, se você olhar a marca Mercedes-Benz, a marca em si, a estrela, ela está num caminhão, ela está num ônibus e ela está num automóvel. Sim. Então, em cada um deles, você não se sente, vamos dizer, desprezado, tendo um veículo de alto luxo, vendo de um lado um ônibus transportando as pessoas dentro da mobilidade. Então, a marca, ela transcende. O que vem junto com isso? Ela vem qualidade, vem conforto, vem segurança, vem uma série de outros atributos que você tem que manter, porque se investiu muito dinheiro, né, para que conquistasse isso. E perder é fácil. Sim. E a Mercedes, ela está muito bem no motor esporte, né? Se a gente pegar aí a AMG Mercedes Petronas, né? Nós estamos falando de 8 títulos, né? Um empilhado em cima do outro. E eu sei de bastidores de que, pelas mudanças das regras agora da Fórmula 1 em 2026, que um dos melhores motores para 2026 é o motor da Mercedes, e é por isso que ventilou-se Verstappen andando, né, na Mercedes em 2026. Você respirou isso de perto, né? Você pega hoje um AMG, né? Você pega aí uma G63, que é escandalosa, né? Esses dias eu fiquei um bom tempo com uma dessa em casa, enfim. Uns V8 biturbo que arrepia quando dá partida, né? O quanto essa comunicação de Fórmula 1, competição, a gente consegue realmente usar para levar para o consumidor essa ideia de performance, de qualidade, de robustez da marca? A Mercedes, ela, até antes dessa nova etapa, ela sempre foi reconhecida. Tendo lá atrás, Fangio e companhia, as famosas flechas de plata. As flechas de plata nasceram há muito tempo atrás. Então, o retorno para a categoria, para a exposição, outros OEMs estavam, alguns estão retornando, né, ou estão entrando também. Porque eu acho que a Fórmula 1 hoje, ela teve um hiato, podemos assim dizer, onde o público começou a cair, o interesse começou a diminuir. Eu vejo pelo meu filho. Então, eu acho que a partir do momento que foi vendido para a Liberty, que foi feito junto com a Netflix, o Survival, e começou todo um processo de divulgação, você começou de novo a trazer aquela paixão, né, que é associada tanto com ruído, que você vê um ruído no V8, um ronco no V8. Esse é o café da manhã. Eu também, quando eu estava na ativa, eu tive a oportunidade de dirigir todos os V8s da Mercedes, todos esses carros também. Então, em algum momento, eu tinha uma G63, eu tinha uma GLE 63, então era um 8 cilindros, você tomava um café de manhã, não acontecia nada, você chegava na garagem e ligava pela arrepiar e falava, bom, agora estou pronto para ir trabalhar. Né? Mas é muito do instintivo isso. Eu acredito que contribui muito. Sim. Por quê? Porque a marca, inclusive a AMG, se trabalhou muito dentro da estratégia do grupo para aumentar a participação. Né? Então, nós tínhamos targets específicos no mundo todo, que a Mercedes ela queria inverter a pirâmide. Ela queria trazer os carros, vamos dizer, classe C, classe E, S, GTs, Gs, AMGs em si, para aumentar os seus volumes e o seu share no volume total. E isso, acho que aqui no Brasil a gente chegou praticamente, não sei como é que está hoje, né? Estou um ano aí fora, então aí não dá mais para acompanhar dentro da granularidade. Você vê o volume total, mas você não vê dentro da granularidade. Mas a gente, na época, chegou a atingir aí quase 20% do share. Então, de todos os Mercedes que vinham, 20% era Mercedes. Então, a cada 5 carros que eu vendia, um era MG. Entendi. Então, e isso é motorização, isso é acabamento, isso é visual. Muitas vezes você não tem o motor, mas você tem o visual, o apelo mais esportivo. O brasileiro gosta de esportividade, de carro mais agressivo. E com todos os lançamentos que chegaram agora, GT, 4-door, 2-doors e tudo isso, o meu último lançamento foi a C63, ainda 4 cilindros, não a 8.
né, que era o motor 4 cilindros, mais potente do mundo, com 421 cavalos, mais auxílio elétrico. Exato. Então, você tem aí quase 780 cavalos à sua disposição. Mas aí começa a entrar numa outra seara, né? O que o pessoal quer? Como que fica a eletrificação? Como é que você acha o equilíbrio entre você manter a tradição dentro do segmento, você cumprir as normas que você tem que cumprir? Então, você tem que achar um meio termo em cima disso tudo. Um meio termo e como o consumidor aceita isso, né? Porque eu vi, né, algumas falas, né, que veio de Mercedes, que veio de Porsche agora mais recentemente, que veio também de BMW, falando das marcas de luxo, né? De que o plano, e quando a gente fala plano, previsão é igual como era a Maju falando se ia chover amanhã ou não. A previsão, se ela tivesse certeza, não chamaria previsão, né? E que a previsão, os planos não saíram exatamente como planejado, ou seja, tendo que haver aí um rearranjo, né, nos planos de eletrificação. Né? Se a gente puxar aqui, por exemplo, a própria Audi dava como certo o RS6, que é um motor V8 biturbo bestial também, que ele viria 100% elétrico. E hoje ela já bate o martelo de que esse carro virá no motor V8 biturbo e daí por diante. Eu tenho uma leitura sobre isso, não sei se você concorda. Lá por volta de 2015, 2016, eu era quase que uma voz solitária dizendo que essa história de que o motor a combustão ia acabar e de que tudo ia se transformar em elétrico 2025, 2030, 2035, era basicamente impossível. Uma coisa é a gente falar do carro ser 100% elétrico, eu diria que isso é impossível. Né? Porque eu coloco esses bichos em jaula diferente, o motor a combustão, do motor híbrido, do motor elétrico. Para mim, o carro elétrico é uma coisa, carro híbrido podemos chamar de eletrificado, mas é uma outra coisa, e o carro a combustão mais ainda. Né? E a gente viu esse cavalo de pau, né? Vão voltar para trás, governos mesmo, porque isso não é uma agenda de montadora, né? Isso é uma agenda de governo. Isso é uma imposição basicamente de legislação. De legislação. Somado a isso, eu acho que foi uma loucura, sou eu que estou falando, a China. Porque você fabricar 32 milhões de carros sem ter mercado né? E aí você fazer uma enxurrada de carros no mercado mundo afora, onde todo mundo vai se proteger. A gente está vendo o que está acontecendo lá, que é essa guerra sangrenta dentro da própria China, onde começou com 500 marcas basicamente, hoje tem 129, e se ficar 10 de pé é muito. Só que nesse processo deles, eles vão fazer um strike danado em quem não se proteger. Estados Unidos se protegeu, a Europa se protegeu, enfim. Em dado momento, sabe o que eu fiz um podcast, eu fiz no YouTube, um vídeo dizendo assim, sabe aquela história do que os caras falam assim, viu, cai na piscina, vem cá, tá gostoso. Aí você vai e mergulha e vê a fria que você se meteu. Em algum momento, né, sem caminho, como dito, uma imposição, a indústria como um todo, ela se arrependeu de ter entrado com tanta força de cabeça nessa piscina? Eu posso dizer que cada um adotou uma velocidade. Porque tudo quando você fala dentro da indústria automobilística, você fala de gerações. Então, você vai desenvolver um carro, né? Você apresenta o conceito hoje, como teve o IAA agora em Munique. Então, você apresenta o conceito hoje de um veículo que vai entrar daqui a 3, 4 anos. Então, toda a parte de desenvolvimento, toda a parte de engenharia, depois você tem toda a parte de produção. Então, se alguém te impõe uma lei que a partir de 2035 você não pode mais comercializar veículo a combustão, você não pode mais emitir CO2, e é uma imposição, então você tem que escolher entre eu fico dentro desse mercado desse jeito ou simplesmente saio desse mercado porque eu não tenho mais. Então, acho que nesse aspecto, cada um dosou a sua velocidade, as premium, pelo próprio perfil do consumidor, que é um perfil que tudo que você vê de tecnologia nasce nas premiums. Sim. Então, você vai ver ABS, você vai ver airbag, você vai ver uma série de DAS, o nome que queira chamar, tudo nasce lá, as pessoas experimentam, você desenvolve tudo isso e depois começa a ir para a massa, a massificar. Você teve exemplo de carros que, por exemplo, aqui no Brasil não sobreviveram por conta de entrar um airbag, uma Kombi, outros veículos que tiveram, não é porque não eram um sucesso de vendas, é que simplesmente não se adequava mais àquilo que a tecnologia exigia. Assim morreu o carro popular.
Exatamente. Né? Porque você pendura, né, uma série de tecnologias nele de que ele fica um carro de entrada premium, né? E não estou dizendo que está equivocado. Segurança é primordial. E se você tem que colocar. E quando mais você massifica, mais teu custo também baixa. Mas é uma realidade. Né? Então, eu posso dizer, eu também fui uma das vozes. Por quê? Porque essa era a orientação de todas as matrizes. E todo o portfólio ia ser elétrico, de todo mundo. Porque não tinha volta. E se você define, você vai falar do mercado, uma Mercedes produz, uma Mercedes, uma BMW, uma Audi, produz, na média, vamos colocar aí 2 milhões de veículos. Não são os 10, 15 mil que você vende no Brasil que vai mudar a decisão da empresa de continuar fazendo veículo a combustão. Então, a gente também tem que ter esse tipo de discussão. Qual é o tamanho do nosso mercado e qual é a nossa influência. Acho que como o próprio Sérgio Abib coloca algumas vezes, nós temos várias jabuticabas. Tem uma série de veículos que são vendidos aqui no Brasil que você não acha em nenhum lugar do mundo. Por quê? Porque é aqui, é só daqui. Então, nós somos reconhecidamente os 1000. Então, se você falar o Smart, era menos que 1 litro, era 0,8. Né? E fazia a funcionalidade dele. Mais para cá, com tudo que a gente fala de flex, etanol, então uma série de interesses, cada um puxando para o seu lado, eu acho que a conta, no geral, não fechou na Europa, porque cada um tem que fazer o seu papel. No meu ponto de vista, a indústria automobilística fez o papel dela, só que o governo não fez. Então, ok, e não falo de incentivo, eu falo qual é a infraestrutura. Porque se eu não tenho infraestrutura, por que eu vou comprar um veículo se a infraestrutura não está lá? Para que eu vou sofrer? Se a energia não é limpa? Se a energia não é limpa, se eu não tenho posto suficiente. Então, meu filho hoje ele está fazendo universidade, eu tenho 2 filhos. Um ficou em Dubai e o outro está na Holanda. De Dubai vive uma realidade totalmente diferente, apesar de ter muita coisa também elétrico lá, eles estão puxando muito dentro dessa linha. Mas se você vai para a Holanda, você tem carregador na universidade, tem mais vaga com carregador do que sem carregador. Você vai em qualquer posto de gasolina, tem sempre carregadores elétricos lá também. O governo fez a parte dele lá. Sim, lógico que eu estou falando também de um país que do mar até a divisa com a Holanda, você anda 400 quilômetros e você sai do país. Então, nós estamos falando, tudo isso é um mix. Nós estamos falando de renda mais alta, nós estamos falando de um país menor, então eu sei que é muito mais fácil a cultura eletrificar uma Noruega, uma Alemanha. A Noruega, 98% do que vende, é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, tem um dos maiores fundos soberanos do mundo para investir, e hoje tem praticamente 98%, 97% do que vende são veículos elétricos. Mas isso não existe uma receita para lá. A China, ela usou uma brecha, e isso acho que hoje, de maneira geral, é o que está deixando todos os executivos da indústria automobilística europeia de cabelo em pé. Eu não tenho mais muito para ficar em pé, mas de cabelo em pé, exatamente isso. Por quê? Os chineses sempre, e não é uma questão de tecnologia, eles têm tecnologia tanto quanto os ocidentais. Só que o grande diferencial do veículo elétrico, do automóvel em geral, sempre foi, você fala do alemão, você fala do italiano design, você fala do alemão, toda a parte de engenharia, então motores V8, V12, a Mercedes mesmo avisando que não vai matar o V12 dela agora, então são obras de arte. Para você chegar nesse estágio, você precisa ter muito desenvolvimento. Então, no meu ponto de vista, os chineses sempre estavam uma geração atrás nos veículos a combustão. E o que eles fizeram, o que está acontecendo hoje é que os ocidentais estão uma geração atrás dos elétricos chineses. Porque isso já aconteceu outras vezes. Se nós avaliarmos, se você olhar para 1975, tudo bem, não sou tão velho assim, mas ainda lembro, né? A gente assistia Ultraman, Ultra Seven, todas aquelas séries. Você via os carros japoneses, com retrovisores na frente do paralama. É um conceito totalmente diferente, que depois virou, que é uma Toyota, que é uma Nissan, que é uma Honda e outras marcas. Isso depois migrou para a Coreia. Se você pegar um carro coreano, Kia, o outro, Hyundai, a própria Hyundai, todos esses grupos, então vieram designs. Design mudou. Design mudou. Então vieram uma série de... Design da Audi foi para a Kia, né? Para a Kia, que estão hoje na China. E para você fazer na China, queira ou não, a maioria, por isso que todos hoje estão com uma série de
problemas dentro dos seus profits. Por quê? Porque um terço do seu profit, um terço do seu volume vinha da China. Tá? Só que metade dos profits vinham da China. Então você ganhava muito mais dinheiro. E o Porsche está com problema, Mercedes, BMW, todos os de luxo estão tendo muita dificuldade para enfrentar. Por quê? Porque os veículos chineses se adaptaram muito mais rápido à tendência do consumidor. E quem ensinou o chinês a fazer carro? Mercedes, Não tem. Audi, BMW, Volkswagen. Você levou para lá, ensinou, você desenvolveu fornecedores, então os fornecedores estão lá, a base está lá. Sim. Não dá para tirar o know-how, por mais que você não faça. Então, tem uma disputa e eu acho que ainda tem muito passo da tecnologia. Eu vejo porque, especificamente na Mercedes, que eram algumas informações que são públicas, a Mercedes, inclusive, está agora no novo concept, né, da AMG. Ela está trabalhando com um conceito de motor de fluxo axial, motor elétrico. O que esse motor elétrico tem? Ele tem, no mesmo espaço do motor elétrico de hoje, metade do peso, o dobro da potência. Então, você consegue tirar mais peso disso e você dá mais carga. E cada vez mais você vai ver veículos com 1.000, 1.200, 1.500 HPs andando por aí. Então, você tem muita evolução. E eu comparo muito, se você olhar um smartphone, eu quando comecei a usar smartphone era um PT550, né, que a bateria era 3 vezes maior do que o próprio aparelho. E o que a gente fazia com o aparelho? Falava quando tinha linha. Exato. Né? Pagava $4.000 na linha, mais $4.000 no aparelho. Para você. De renda. Né? Você tinha, né, era um negócio, era um bem patrimonial. Você tinha que botar no imposto de renda que você tinha linha. Hoje é um serviço. Sim. Então, e o celular também virou isso. E o automóvel, de um jeito ou de outro, ele vai caminhar, não em todos os segmentos, mas ele vai caminhar. Você já vê hoje veículos por assinatura. Então, o brasileiro sempre teve aquela posse. Falou, eu quero uma casa, eu quero meu carro, tudo meu, isso. meu. Tudo é meu, né? Não é leasing. Então, hoje, com as assinaturas, com todos os programas que você tem por aí, já tem muita gente pensando um pouquinho diferente de como caminhar com tudo mais. Quando a gente fala de, né, ser o líder de uma montadora, né, enfim, tão grande quanto a Mercedes, vários análises, obviamente, a gente desenvolve antes de tomar um passo. A China, a gente vê ela da bolha imobiliária, a bolha solar, e agora estamos chamando de bolha automotiva. Alguém errou nessa estratégia? Você teria feito diferente? No sentido de, cara, nós colocamos muita gente aqui, muito carro, é mais do que a demanda pode absorver. O quanto isso, porque a gente está falando do desenvolvimento, do carro, tal, mas na prática nós estamos vendo que estamos tendo que dar carro, praticamente, porque para mim o cara, quando ele vende um carro e fala que ele te dá 1 ano de seguro grátis, 5 anos de revisão gratuita, te dou carregador, compre hoje, só pague na Páscoa do ano que vem, e eu tiro R$50 mil, eu, talvez, como acionista de uma empresa, falo assim, mas escuta, quanto é que eu estou ganhando nisso? E por que eu estou fazendo isso? Porque eu tinha um cara para comprar e fiz 10 carros. Você tem sempre um aspecto que é o teu custo fixo. Tá lá. Então, às vezes, você não tem a margem no próprio carro, mas se ele te ajuda de um jeito ou de outro a pagar teu custo fixo, já é algo que você não precisa tirar do bolso para bancar. Então, principalmente quando você vai discutir com o controle, tem sempre a possibilidade de ganhar e eu não perder também já é um ganho. Então, você sempre está jogando nessas frentes. Do meu ponto de vista, a China em si, eles puxam, porque eles definem, é muito mais fácil, né, pela forma de governo que eles têm, de definir um plano de Estado. Porque Estado e governo lá se confundem, né, e são os mesmos. Então, onde nós vamos apostar, onde nós vamos apoiar? Nós vamos caminhar dentro dessa direção. Então, já está setado que toda a indústria tem que ir para lá. Que é algo que eu sempre critiquei, e acho que todos os executivos da indústria, os empresários de uma maneira geral, aqui no Brasil também criticam, é o que a gente famosa estabilidade jurídica. Né? Então, você faz um contrato, mas muda a regra. Eu tinha que muitas vezes explicar para o meu headquarter que entrou uma regra nova e que ela é válida desde o ano passado. Então, aqui no Brasil, até o passado eu consigo mudar.
Porque se entra uma lei retroativa, eu estou mudando o passado. O que eu já fiz, eu não consigo retroagir. Mas a lei já vale desde o começo do mês. Entendi. Então, como é que eu explico para alguém? Porque lei lá, você discute e vai ser implementada daqui a 2 meses, 1 mês, 1 ano, exato. muitas vezes. Aqui você apresenta a lei, Já nós foi. entramos dentro do governo sabendo quais eram os critérios para poder fazer. Como é que eu defino um carro? O que eu ponho? Eu não sei. Se eu não tenho conteúdo disso, como é que eu posso fazer qualquer tipo de otimização? Tá? Então, essa instabilidade, né, gera um estresse dentro do processo inteiro. Porém, eu acho que nesse aspecto, os chineses eles já puxaram muito, seja no veículo elétrico, seja na bolha imobiliária. Então, a cada momento, eles estão alavancando e puxando. O que tem que ajustar é sempre assim, demanda, você consegue ir até um determinado limite. A partir dali, você já não tem mais condições de abastecer aquele mercado, porque começa a ter excesso. Tudo bem que a lei de Darwin funciona bem. A gente sabe que os 100, todos eles sabiam que os 100 não iam sobreviver e não vão sobreviver. Mas... daí, a partir do momento que você começa, quem sobrevive são os melhores. Você limpa, ajusta o pipeline. Seleção natural. Seleção natural. Né? Aí não tem jeito. E sobre blindados? Sim. A questão de segurança, tudo tal. O Brasil hoje ele é um dos países que mais se blinda carro, né? Sim, é o maior mercado de blindados. O maior mercado de blindados do mundo. E a gente vê... Mas o Brasil nem é exatamente talvez o país mais violento do mundo. O Brasil soube trabalhar essa questão de levar a proteção sob o ponto de vista da violência urbana e os desenvolvimentos que foram feitos, né, de blindagens melhores, né, Junqueira? Mais leves, Junqueira acho que mais pode, com tecnológicas. certeza o Junqueira pode falar muito melhor sobre isso. A gente teve uma época na Mercedes que tinha as E-Guards, S-Guards, né, e tudo Sim. mais. E vinham para cá carros impecáveis, feitos pela Mercedes, dentro da Mercedes, que vinham para cá como um carro original. Esses carros sumiram daqui, né? Sim. A razão foi o quê? Preço? Um pouco de tudo, volume. Porque para a indústria automobilística sempre é de que volume que eu estou falando. Sim. Exceto quando você atua dentro de um nicho, por exemplo, uma G63. Então, aqui o mercado brasileiro é um mercado que absorve 100 G63 por ano, né? Não mais do que isso. Então, se você traz 200, automaticamente você vai começar a desvalorizar todos os veículos que já estavam aqui, você massifica e acaba entrando nos problemas que algumas outras OEMs estão enfrentando agora. Então, a demanda você atende com um certo desejozinho de falta, né? Que aí você consegue administrar preço. A Mercedes, ela trazia, mas, por exemplo, o vidro era produzido aqui no Brasil e ia lá para o México. Porque ele era feito no México, né? Nós tínhamos a produção toda lá. Porque se você olhar, o mercado brasileiro e o mercado mexicano são os maiores do mundo. Sim. Né? Infelizmente, nesse aspecto, do meu ponto de vista... Não é uma coisa que a gente gosta de vangloriar, mas o sucesso das blindadoras hoje no Brasil é devido à falta de segurança pública. Né? A gente fala isso todo o podcast aqui. Lá atrás, onde eu ainda estava dentro da Mercedes, eu pedia para o pessoal, porque assim, se blindar, perde a garantia, se fizer isso. E era uma briga incessante da diretoria, das concessionárias, com o pós-venda da fábrica, porque eu concordo que desmonta-se tudo, monta-se tudo de novo, e não dá para ela garantir uma coisa que não foi feita por ela. Mas eu falava, Mercedes, se vocês não colocarem a mão, o cliente vai mudar de marca, porque ele não vai deixar de andar de carro blindado. Ele vai andar aqui. E aconteceu com a Toyota depois, que foi a primeira a fazer isso, né? Então, você acha que a Mercedes pensa nisso em fazer aqui no Brasil, de certificar ou homologar alguma blindadora para que façam os carros dele, como é feito hoje com as outras montadoras? Eu vi, inclusive, acho que eu assisti o podcast do colega da Toyota junto com vocês. Isso. Até para saber também para que lado que eu vou, de repente, para que lado que eu vou ter que andar, então, para saber. Não, mas eu acho que a Toyota ela tem um aspecto interessante. Primeiro que ela produz localmente. Sim. Né? Então, quando você tem engenharia próximo, é muito mais fácil. Quando você fala num veículo desse, você já fala de outras coisas. Você toca em outros pontos do carro que de repente a gente não imagina. Então, se você falar, vou fazer a blindagem do veículo. Então, a máquina de vidro que eu tenho no meu carro normal, se você não colocar a sua e ela queimar com a nossa,
é injusta porque ela foi dimensionada para uma Exato. determinada carga e não a sua. Então, alguns equipamentos têm que ser adaptados, mas pontos que a gente sempre colocava, você não está tocando em eixo, você está colocando um pouco mais de peso, mas ok, o carro foi feito para andar com 5 pessoas, mas porta-mala cheio, e ninguém fala que você só vai andar 2 ou 3 horas por dia, você não pode andar mais do que isso. Que é um pouquinho diferente também quando você fala de um veículo como uma Toyota, sem entrar dentro do contexto, mas que você anda muito mais do que nesse veículo premium. Era normal você ter carro desse com 1, 2 anos de uso, com 6, 7, 8 mil quilômetros. Então, você não está colocando ele numa situação como alguns outros veículos, porque se você olhar de maneira geral para o mercado, você fala assim, por que eu vou blindar um T-Cross? No meu carro eu tenho um outro carro que também é blindado. Então você fala, qual que é o tema? É por mim? Eu até andaria, mas pela minha esposa. Então É legal. deixa ela ficar tranquila com isso, com relação a isso. Não se preocupar com alguns básicos, né? Porque é sempre surpresa. Então, se você não vai ser... Você pode até ser surpreendido dentro de uma blindado, mas não vai te acontecer. Só que você tem que avaliar, né? Para isso, você tem que segurar teus instintos também. Claro. Porque muitas vezes, quando você vê e entra dentro desse tipo de situação, você pode ter um blindado, mas a primeira tendência é abrir a porta. Pronto, acabou o teu blindado. Não adiantou Então, nada. você precisa também ter outro comportamento, né? Outro mindset para poder andar dentro do veículo. Então, você precisa, primeiro, crer. É fé, você tem que crer que tudo aquilo que foi feito vai suportar. Então, se você investiu, você tem que ter esse tipo de procedimento. Então, como eu dirijo, como eu paro o carro, porque algumas regrinhas básicas não mudam. Sim. A gente trouxe aqui um comandante do GAT. Né, O Diógenes Luca. E ele falou exatamente isso. Não adianta nada o carro estar blindado e quando o cara bater no vidro, ele abre a porta. Abrir o vidro. Abriu o vidro, para fumar. Então não adianta nada, né? Tem que mudar um pouquinho a cultura do motorista, dos usuários em geral. Sim. Porque não adianta se a criança de trás abrir a porta também, não vai dar em nada. Aliás, não adiantou nada ter blindado. É um pedido à Mercedes aqui. Eu sou como mercedista nato também. Que a gente está disposto, né? Eu acho que a blindagem no Brasil, as grandes, e tem muita blindadora muito boa, que gostaria de estar, porque não é só pelo fato de ter uma certificação da Mercedes, isso é uma honra, mas pelo fato de poder também dar ao cliente eu vou falar que é uma garantia, não só pela montadora, mas de fazer a coisa certa. Eu acho que quando a gente fez, junto com a Toyota, foi escolhido pela Toyota para fazer, eles inferiram muito dentro. O Sérgio foi lá, muito no processo nosso, vocês vão fazer assim, fazer assado. Mas não, é assim, assado. E segue a regra da fábrica, né? Para que possa depois ter uma garantia. Como ser uma máquina de vidro, um teto, a suspensão, freio, tudo isso aí. E ela hoje passou para 10 anos. Imagina o quanto não tem que correr atrás agora, na produção e na engenharia, para poder dar essa garantia estendida. Mas é um ponto, porque assim, eu sou um fanático também pela Mercedes, então, muito tempo lá dentro, né? A gente aprende e vê o quanto eles são apaixonados pelo que fazem. Mas isso não é só quando você coloca, Junqueira, não é só na blindagem em si. Muitas vezes, algumas pessoas até compram um veículo, por exemplo, trocam uma roda. Uma simples roda. Sim. Você já mudou o offset do ESP, você mudou o tempo de reação do ABS, você tem uma série de outros parâmetros, não é? Que, de uma forma ou de outra, que eu entendo também, fazendo um paralelo entre tudo isso, para nós, eu acho que a gente não é muito, como consumidor, muito educado. Né? Então, não importa que tipo de veículo que a gente usa, a gente não é educado para isso. Sim. E vou pegar exemplos, o Brasil trocou as tomadas. Então, você tem o quê? De 10 amperes e de 20 amperes. Sim. Tem gente que compra um ferro, que é onde tem o pino de 10 amperes, de 20 amperes, mas aí reclama que não cabe naquele furinho. Então, o que ela faz? Ela muda o furo, né, em vez de adequar. Só que para mudar o furo, tem um fio por trás. Tem toda uma condição. Então, não se pense, você compra um adaptador, para depois pega fogo. Né? No adaptador, você fala assim... Que coisa, tá vendo? Baixa qualidade, tudo isso. Então, tem uma série de pontos que eu acho que tem que ter esclarecimento. Exato. Cara, incrível, incrível. Nós estamos chegando no final do nosso podcast aqui. Assim, eu tô, assim, cara, muito feliz com a tua participação.
todas as participações elas são muito boas, né? Mas você é uma história, você é uma biblioteca, né? Obrigado. Quando você contou a tua história, de onde você veio, por tudo, por onde você passou, né? E o quanto você ainda é relevante e importante para a indústria automobilística, né? Tão jovem ainda, com toda essa experiência que você tem. Qual é o seu plano de carreira? O que você está fazendo? Conta para o pessoal nessa câmera aqui para gente. Bom, eu me aposentei depois de 36 anos de empresa, né? Eu vamos dizer, mudei de time, podemos assim dizer. Então, estou discutindo alguns projetos, já participei desde setembro do ano passado, quando eu saí. Tomei um tempinho para mim nesses últimos 2 meses agora, porque tive que fazer a revisão dos 60. Então, normalmente a revisão é um pouquinho mais pesada. Um pouquinho mais demorada, então, para checar, vai trocar, ver se está tudo em ordem. Então, está tudo em ordem. Eu estou agora junto com o pessoal da Trostia Consulting, como Senior Advisor lá, e tem alguns outros projetos paralelos que tem sempre caminhando por aí. Então, dou minhas consultorias, converso com participo de eventos, gosto de uma forma ou de outra também, poder contribuir. Em algumas universidades, sou sempre chamado ou para fazer alguma aula magna, ou falar com os alunos, sempre porque... Aquele negócio de ter entrado dentro da empresa como estagiário e ter saído como presidente, todos falam, e eu falo para a gente, isso todo presidente já foi estagiário. A minha única diferença é que foi dentro da mesma empresa. Eu comecei em uma empresa e terminei nessa mesma empresa, mas todos começam dessa forma, não tem nada, vamos dizer, de diferente. Eu acho que um dos pontos principais eu sempre coloquei, em eventos, quando a gente teve a oportunidade de participar junto, seja com a rede de concessionários quando você estava, seja nos eventos automobilísticos ou quando encontrávamos com um cliente, eu falava para o pessoal, eu nunca fui, hoje eu sou ex-presidente. Então, eu saí de algo que era temporário para algo que é definitivo. Porque CEO e presidente, você está, você não é. Então, e eu nunca fui. Então, nesse aspecto, para mim, eu sempre fui o Carlos, que o Junqueira já me conhece de longa data. Sempre fui e sempre vou ser. E falo bastante para isso, até para que eu não me esqueça também. E sabe o que é interessante, assim, Garcia? A gente teve a oportunidade de nos encontrarmos em outras oportunidades, onde você estava presidente e tal, e você sempre foi essa simpatia. Você sempre foi uma pessoa muito acessível, né? A mesma pessoa. A mesma pessoa, tudo tal. Então, nos honra demais, nos orgulha demais. Estou muito feliz. Quando ele me ligou, ele falou, olha, cara, eu vou levar o Garcia. Eu falei, você tá de brincadeira, né? Porque você é uma pessoa importante. Aqui eu falo, cuidado com o que você deseja, porque pode acontecer. Pode acontecer, né? E foi o que aconteceu. Você, né, que é o nosso espectador aqui do podcast, desejou, aconteceu. Trouxemos o homem aqui que deu uma aula pra gente, né? A história dele é impressionante. Estou muito contente com esse podcast. Eu quero agradecer, Carlos, do longa data que a gente se conhece. E eu te conheci, como você falou, estava gerente e depois presidente. E agora aqui, amigo nosso da casa, a casa está sempre aberta para você. Eu acho que foi excelente, né, a conversa, ouvir tudo que é desde a carreira sua, impressionante. A gente fala de um brasileiro que chega a uma presidência de uma multinacional alemã, que é uma das mais conceituadas do mundo e uma das mais queridas. Eu sinto muito orgulho disso, né? Que é uma pessoa como a gente, que está aqui, que, como você falou, a pessoa não nasceu já presidente, ela começou estagiário. A geração nova, ela começa assim, como é que eu faço para chegar já aí, né? Ela quer já pular os 36 anos que você teve lá dentro. Mas eu fico muito contente de você ter vindo, do bate-papo que a gente teve aqui com você. Muito obrigado. Imagina, eu só tenho a agradecer. Obrigado de novo. Sucesso no Evolution Podcast, né? Que você também tenha muito êxito com tudo isso também, César. E até a próxima. Com certeza, nunca fala adeus, é sempre até logo. Então, vamos ver onde nós vamos nos encontrar da próxima vez. Muito boa. Certeza. E para você que está nos assistindo também, até logo. Valeu, tchau, tchau.